Mateus 1, verso 18. Amém? Todos já acharam? Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, por ser José seu marido um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor fale comigo, fale com a tua igreja, que, ó Deus, se porventura há algum mal na nossa alma que impede ou que quer, ó Deus, tentar nos fazer, ó Deus, desviar daquilo que o Senhor quer falar, que o Senhor venha retirar isso de nós. Leva o nosso pensamento cativo à obediência do Senhor. Ó Deus, faz a nossa alma descansar no Senhor, porque o Senhor tem nos feito bem. Eu oro, repreendo todo mal sobre nós, sobre esta igreja, sobre a família que aqui está representada, e que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém? Tome assento. Diga para o seu irmão assim: não tenha medo. Amém? Medo, segundo a palavra de Deus, ele traz consigo tormento. Nós vivemos uma sociedade onde as pessoas estão atormentadas, as pessoas estão afligidas, angustiadas, com medo da manhã e não conseguem viver nem hoje e nem o amanhã. Então é sobre isso que nós vamos falar, e nós vamos basear essa mensagem no nascimento de Cristo Jesus, o Senhor, o Emanuel, o nosso Salvador, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Diga para o seu irmão assim: Jesus não está mais pregado na cruz. Amém? Porque ainda tem muita gente que acha que o Cristo está pregado na cruz. A Bíblia diz que ele morreu, e quando ele morre ao terceiro dia ele ressuscita, e ele ressuscita e vai assentar à destra de Deus Pai. O que é a destra? A direita de Deus. Então Cristo não está mais pregado na cruz. Então nós vamos falar sobre medo. A mensagem do nascimento de Cristo trouxe medo para Zacarias, para Maria, para José e para os pastores, porque em Lucas capítulo 1 verso 13 diz que Deus, dizendo assim: não temas, Zacarias, e depois diz: não temas, Maria, depois diz: não temas, José, não temas, pastores. Então a mensagem do nascimento de Cristo trouxe consigo medo para essas pessoas, e a gente pode ver que o inesperado ele sempre vai provocar medo no nosso coração. Quem sabe você está com medo de algo que ainda vai acontecer. A ansiedade ela vai trazer consigo um medo. Então a gente pode ver aqui que tudo estava indo bem com José. Até ele descobrir que Maria estava grávida, porque ele estava noivo, né, da jovem, da mulher que ele sonhava, né? Ele já ali, quem sabe, já estava fazendo os planos para o casamento, mas a gente vê que rapidamente o mundo de José parece que entra em colapso. Ele começa a ter medo do futuro, e a gente pode ver que ele estava com medo do desconhecido. E normalmente, quando acontece alguma coisa que a gente não conhece, normalmente a gente fica com medo. Então eu não sei o que tem trazido medo, mas uma coisa eu quero te dizer: o inesperado ele traz consigo, ele provoca medo, porque a gente pode ver que as tempestades muitas vezes elas não avisam quando elas chegam. Aqui José estava tudo bem com ele, mas quando ele descobre, imagine você está namorando com uma pessoa, e essa pessoa chega para você e diz assim: estou grávida.
não é meu. Foi o que aconteceu com José. E José, ele teve medo, tudo estava indo na vida dele bem. Você já percebeu e parou para pensar que muitas vezes as coisas, quando elas estão indo muito bem, você pode preparar que alguma coisa vai acontecer que para te tirar a nossa estrutura, muitas vezes o Senhor, ele quer levar a mim e a você a depender dele. É por isso que nós muitas vezes ficamos com medo do inesperado, porque o inesperado é algo que você não planejou, e muitas vezes nós gostamos de ficar na chamada zona de conforto, é onde está tudo bem, mas a gente não quer mudar. A gente sabe que tem alguma coisa errada, mas não quer mudar. Então a gente vê que as tempestades da vida, ela é algo imprevisível. Então, se você está pensando em alguma coisa, eu quero dizer para você que aqui nós não podemos ter medo. Não tenha medo. Viva pela fé. O justo vive da fé. Quem sabe você está com medo da manhã e Deus está dizendo para você viver o dia de hoje. Fala para o seu irmão assim: não tenha medo. Não tenha medo. Amém? Quantos aqui estão assim com o coração apertado, angustiados, preocupados, com medo, como se Deus não fosse Deus? E muitas vezes nós ficamos agindo como se Deus tivesse perdido o controle de tudo e de todos, perdido o controle da situação, e não entendemos algo que nós temos que compreender e aceitar. Deus, ele é soberano. Ele faz tudo o que Ele quiser no tempo dele. Então não se preocupe. A gente vê Maria, irmã de Lázaro, Marta e Maria, elas se preocuparam quando Jesus não resolveu o problema dela, quando elas mandaram um aviso, porque quando o aviso chega até Jesus, Lázaro ainda estava enfermo, doente, e Jesus permanece mais 3 dias aonde ele estava. Jesus não foi rapidamente resolver o problema de Marta e Maria. Muitas vezes, por Jesus não responder às nossas orações, nós achamos que Ele não está nos vendo e achamos que Deus é mau. Eu quero te dizer que Deus não é mau. Ele prova o coração. Ele espera que nós venhamos nos arrepender diante dEle. Não devemos ter medo quando as coisas parecem ser inexplicáveis, porque era algo inexplicável. O verso 18 diz: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Aí tem uma vírgula, que tem um mas, que diz assim: mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Antes de se unirem, ela aparece grávida. Então é por isso que nós não devemos ter medo quando as coisas parecem ser inexplicáveis. E José ficou com medo porque ele concluiu que Maria tinha sido infiel. Era a conclusão óbvia, é ou não é verdade? Então a gente pode ver que nós chegamos a conclusões equivocadas sem saber de todos os fatos. Nós muitas vezes somos mestres em julgar o livro pela capa, nós julgamos pela aparência, nós julgamos sem saber, nós julgamos pelo exterior, nós ficamos muitas vezes até decepcionados, porque muitas vezes nós tiramos conclusões apressadas, e nós temos que aprender que Jesus, ele nos alertou sobre o perigo de julgar as outras pessoas. Ele disse assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes sereis também julgados. Quem sabe você, com esse problema, chegou a uma conclusão equivocada. Eu sempre digo que a ansiedade, 90% do que nos traz ansiedade não vai acontecer. Sabe por que esses 90% das coisas que nos traz ansiedade não vão acontecer? Porque são fruto da nossa imaginação. São coisas que nós mesmos imaginamos que vai acontecer. Eu tenho certeza que já aconteceu isso com você. Você ficou sem comer, angustiado, preocupado, 1 mês, 2 meses, e quando pensando assim: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Quando chega no dia, você não fez força, deu tudo certo, você acabou o dia e você olha para trás e diz assim: eu pensei que ia ser diferente. É porque nós muitas vezes chegamos a conclusões equivocadas sobre situações, sobre sentimentos, sobre pessoas, sobre o que está acontecendo, e não entendemos que nós não podemos, como o ditado diz, julgar o livro pela capa. A Bíblia diz que nós não podemos olhar o exterior. Aqui José, ele ficou com medo porque era algo inexplicável. Ele chegou à conclusão de que Maria tinha sido infiel, e na realidade era um ato, era uma concepção produzida pelo próprio Deus. Maria estava gerando o Salvador, o Emanuel, o Deus conosco, mas José, ele não tinha o entendimento, porque ele não sabia ainda, o anjo ainda não tinha falado com ele, e muitas vezes nós estamos tendo
mesma forma, mas a nossa visão é limitada. A nossa visão é muito pobre, muito medíocre, muito fraca, e nós não conseguimos enxergar segundo a ótica do Senhor. Então eu te dou uma orientação hoje: não olhe segundo a sua ótica, não julgue pelo que você está sentindo, não julgue pelo que você ouviu falar, não julgue pelo que está acontecendo ao seu redor. Medite na palavra, olhe o que o Senhor falou ao seu respeito. Eu sempre falo que muitas vezes nós damos mais razão e atenção ao que nós sentimos, ao que está acontecendo ao nosso derredor, e esquecemos, deixamos de lado aquilo que o Senhor nosso Deus falou. Eu tenho pregado, eu preguei terça-feira, que nós fomos lá, né? Terça-feira dessa semana, e eu falei sobre isso, que os crentes de hoje, eles são levados por emoções, eles não são guiados pelo Espírito Santo de Deus. A nossa emoção vai nos enganar, o nosso coração é mau, o nosso coração é corrupto. Então quantas vezes nós estamos chegando a conclusões equivocadas, dizendo assim: não vai ter jeito, e Deus está dizendo: quem disse que não vai? Porque aqui José chegou, ficou com medo, porque ele pensou assim: a mulher a qual eu amo, a mulher que eu pensava que era fiel a mim, ela foi infiel a mim. Mas só que ele não tinha ainda a conclusão dos fatos, ele não tinha percepção de tudo que estava acontecendo e aconteceria. Então eu te digo, eu te dou um conselho: guarde o seu coração, para que você não peque contra o Senhor. Deixe a sua língua dentro da sua boca, não murmure contra o Senhor, por causa de situações que você não sabe como elas vão se desenrolar, por causa de situações que você não sabe como elas vão acontecer. Aprenda a descansar no Senhor. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu nem se ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Descanse no Senhor. Quem sabe essa conclusão equivocada que você está com ela aí, dizendo: eu acho que não vai dar certo, eu pensei que ia dar certo, um pensamento seu, algo que você mesmo imaginou, e Deus está dizendo assim: comigo você pode todas as coisas, comigo onde você for vai dar certo. Então nós temos que aprender a descansar no Senhor. Nós ficamos com medo, nós julgamos sem saber, e muitas vezes julgamos pela aparência, olhamos e dizemos assim: não vai dar certo. Olhamos e dizemos: nossa, é difícil, todo mundo tentou e não deu certo. Eu te dou um conselho: se não deu certo uma vez, tenta de novo. Não é verdade? É óbvio. Só não tenta de novo quem não sonha. Eu falei aqui e volto a repetir. Henry Ford diz assim: mais são os que desistem do que os que fracassam. Tem muito crente fracassado porque ele já desistiu, ele já perdeu a esperança, porque ele está equivocado no seu pensamento, não consegue enxergar segundo o planejamento e o pensamento de Deus. O plano de Deus é mais alto do que você possa imaginar. Coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, coisas que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para mim e para você. O nosso Deus, ele age com muitas formas sábias. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Não viva ansioso e não viva equivocado, porque quem vive equivocado, ele nunca vai alcançar nada, porque sempre o pensamento dele está com o pensamento errado. É o pensamento do povo de Israel. O povo de Israel era assim: Deus dava comida, acabava a comida, eles murmuravam. Dava água, acabava a água, eles murmuravam. Eles sempre reclamavam por tudo que acontecia na vida deles. E eu digo que murmuração é contagiosa. Então não seja um murmurador. Não tenha uma visão equivocada quando as coisas parecem sem explicação. E aprenda uma coisa, igreja: nem sempre nós teremos explicações. Nem sempre o Senhor vai falar para nós. Muitas das vezes tem coisas que nós nunca vamos nós nunca vamos ter explicação dessas coisas. O problema nosso é que nós queremos saber quando, onde, por quê, com quem, até quando. Não é verdade? Nós somos igual criancinhas. Você já viu criança que tem a fase do porquê? Nós sempre estamos perguntando por quê. Pare de perguntar por quê. Viver por fé é você não sentir, você não ver, você não tocar. Tudo está ao contrário ao seu respeito, mas você continua crendo. Você não tem as explicações, você não tem as respostas, mas você continua crendo. Então não devemos ter medo quando as coisas parecem sem explicação. Amém? Enquanto José estava se preocupando, Deus estava trabalhando em um plano para a sua vida. Porque
Porque José aqui, ele temia porque ele não estava olhando para a circunstância na perspectiva de Deus. E muitas vezes nós ficamos preocupados e deixamos de descansar, como eu acabei de dizer, na soberania de Deus. Sabe o que é soberania? Deus, ele é soberano. Ele faz o que quer, como quer, quando quiser e se ele quiser. Difícil de entender, né? Então a gente vê que Deus está no controle de tudo. Deus estava trabalhando, na vida de José. Deus está trabalhando na sua vida em algo novo para a sua vida. Na realidade, Deus, ele quer nos surpreender. Só que muitas vezes nós ficamos preocupados com o que está na nossa frente. E Deus está dizendo para mim e para você: olha, eu quero te surpreender. Eu quero. Aqui a gente vê que Deus estava cumprindo uma profecia messiânica. O que estava no ventre de Maria era o nosso Salvador. E José estava analisando segundo a ótica dele, dizendo assim: Maria foi infiel a mim. Então Deus estava trabalhando, e Deus está trabalhando em seu favor. Tem gente que está dizendo assim: essa obra não acaba não. Tem gente que está dizendo de jeito: essa obra não acaba não. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a prova de Deus, que Deus coloca no nosso coração, é segundo a dureza do nosso coração. A prova que nós enfrentamos é segundo a dureza do nosso coração. O coração de Israel foi um coração tão duro que eles tiveram que ficar 40 anos no deserto. Eu sempre digo que foi necessário só uma noite para tirar o Egito, para tirar Israel do Egito. Mas 40 anos para tirar o Egito do coração do povo. Então a prova que nós passamos, Deus, ele vai abrandar, amenizar ela a partir do momento que eu me submeter à vontade dele. Porque nós estamos vivendo um tempo que o povo quer ser abençoado por Deus, mas não quer se submeter a Deus. Um povo que quer a bênção, mas não quer o abençoador. Um povo que quer ser próspero, ter grandes riquezas, mas não é um povo que busca, não é um povo que se submete, não é um povo que se rende aos pés do Senhor. Eu quero te dizer que a obediência vai preceder bênção. Se você quer receber algo do Senhor, você vai ter que aprender a obedecer. E com a obediência vem a renúncia. Com a obediência vem renúncia. Porque é impossível você servir a dois senhores. Se você acha que servir a Deus é fácil, para de buscar Ele, porque não é fácil. Jesus disse aos seus discípulos que aqueles que queriam seguir a Ele deveriam primeiro renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e depois segui-lo. Então muitas vezes nós estamos nos preocupando, queremos ser abençoados por Deus, mas eu me pergunto: qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Tem gente aqui que eu vejo aqui de mês em mês, de 15 em 15 dias. Quantas vezes nós nos alimentamos? Café da manhã, almoço, lanche, janta e depois mais um lanche, não é? Eu sei que você come depois da greve. Não adianta você falar aqui não. Tem gente que fala: pastor, eu sou fitness. Estou vendo a fitness assim. Então, como que Deus vai ter compromisso? Olha, 2 Crônicas capítulo 15 diz que quando você me buscar, você me acha. É o que a Bíblia diz. E nós, muitas vezes, nós buscamos o Senhor de forma esporádica. Nós buscamos o Senhor de vez em quando e queremos que Ele tenha compromisso conosco. Deus não vai ter compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Então a gente pode ver aqui que José, ele estava preocupado e Deus estava trabalhando um plano grandioso para ele. Deus tem um plano para você. Esse plano ele não cai por terra por causa do tempo, por causa do que acontece no país, por causa do que acontece no governo. Esse plano ele é soberano. Deus ele determinou, ele predeterminou. Jó entendeu, ele compreendeu. Agora eu sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quem sabe você não está compreendendo o plano, o projeto do Senhor, mas eu te
caminho para receber milagre do Senhor é orar. Não tem como. Muda a tecnologia, muda o século, muda o mundo, mas a única forma de se alcançar a vitória é através da oração. Dobra o seu joelho. Dobra o seu joelho. Direto eu recebo pedido de oração pelo WhatsApp. Dobra o seu joelho. Fala para o seu irmão assim: vai orar, irmão. Olha aqui para mim. Sabe por que muita gente não está tendo mais vontade de orar? É porque não lê Bíblia. Sabe por que muita gente não está tendo vontade de orar? Por causa de pecado. Porque o pecado faz separação entre mim e Deus. Se você dobra o seu joelho e você fala assim: eu vou orar. Você fala assim: orar o quê? Aí você começa: Pai nosso que está no céu, meu Deus. Meu Deus. Oh Deus. Oh aleluia. Glória. Aleluia. Oração vazia. Oração é o que eu costumo brincar com os meninos. Cabe o repertório. Não tem repertório de oração. É porque ele está lendo Bíblia. Leia a sua Bíblia, por misericórdia. Pega ela, abre ela, medita nela, usa a internet para estudar a Bíblia. Você vai ver que vai vir vontade de orar. Vai, quando você dobrar o seu joelho, você vai orar por mais tempo. E olha, deixa eu te dizer, Augusto Nicodemos, ele disse assim: pare de vir a Cristo querendo subir na vida. Nosso símbolo não é uma escada, nosso símbolo é uma cruz. Se você busca a Deus só por causa dos seus próprios benefícios, pare. Sabe por quê? Nem sei porque eu estou dizendo isso, porque o que não está na Bíblia, não está aqui no meu papel. Porque muita gente está aqui hoje buscando as coisas para os seus próprios benefícios. Isso que você busca só para o seu próprio benefício vai te desviar da vontade do Senhor. Sabe por que vai te desviar da vontade do Senhor? Porque não vai trazer glória para Ele. Vai trazer só soberba para o seu coração e para o meu coração. É por isso que Tiago diz assim: pede e pede mal, pede para gastar os seus próprios prazeres. Reveja o seu pedido de oração. Reveja, veja se o seu pedido de oração vai trazer glória para Deus. Veja se o seu pedido de oração vai te afastar ou vai te aproximar de Deus. Reveja. Porque tem coisas que, se Deus nos der, já viu aquele ditado assim: Deus lhe dá a cobra? Já viu esse ditado? É a mais pura verdade. Eu sempre digo: se Deus desse tudo para mim e para você, ninguém ia voltar, não é? Eu sempre uso o exemplo seguinte: se você entra para a igreja, aceita Cristo como Senhor e Salvador hoje, e amanhã você joga na cena e ganha na Mega Sena 200 milhões de reais, você vai voltar? Não vai. Você vai voltar para dar o dízimo? Quanto que é o dízimo de 200 milhões? 20 milhões? Tem gente que dá quantidade de dízimo de R$1, que é 10 centavos. Ainda quando dá o dízimo, fala assim: o pastor está roubando. Bem-vindo ao clube, porque quem não dízimo é ladrão. Bem-vindo, somos dois ladrão então. Então, irmãos, nós temos que aprender que Deus, ele tem um projeto. José estava preocupado, Deus estava trabalhando para abençoar a vida dele. Mas ele pensava assim: Maria me traiu. Deus quer te surpreender. Pare de analisar Deus pela sua ótica. Pare de analisar Deus por aquilo que você pensa, pela razão humana. Então Deus quer cumprir um milagre na sua vida. Outra coisa, José estava com medo, porque não compreendia todos os fatos. O que José pensou que era pecaminoso era sagrado. Maria não era uma noiva infiel. No ventre de Maria estava o Salvador. Muitas vezes nós não entendemos os propósitos das coisas que acontecem em nossa vida, e nós precisamos entender que Deus tem um propósito em tudo. Deus não tem propósito só nas coisas boas da vida, não. Deus tem propósito até nas coisas ruins, nas perdas, nas tragédias. Tudo Deus tem um propósito. Não cai uma folhinha de uma árvore sem um propósito. Você não
tem propósito. Nada que está acontecendo com você foge ao propósito divino. Deus tem o controle de tudo. Então nós precisamos entender. Jó disse assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Na maioria das vezes nós esquecemos que tudo coopera para o bem. Mas só que nós pegamos só a parte boa da Bíblia, só a parte que nos agrada. É o que eu sempre falo. É só você pegar Deuteronômio capítulo 28. Tem a parte da bênção e a parte da maldição. A parte da bênção a gente lê com o peito cheio. Vou te abençoar, a chuva vai cair sobre a terra, que vou te prosperar. E lá no fundo a gente vai dizendo amém, amém, amém. Quando vem a parte da maldição, a gente começa a amarrar. O Santo Jesus tem poder, está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. Mas o mesmo Deus que escreveu a bênção, Ele também escreveu a maldição. Se quiser me ouvir, vai comer o melhor da terra. Então, na maioria das vezes nós esquecemos que tudo coopera para o bem. Você esqueceu que tudo coopera para o bem. Quando eu conto os testemunhos da minha vida, como alguns aqui sabem, quando nós morávamos em Aparecida de Goiânia, minha casa foi furtada 7 vezes, uma atrás da outra. Era sair de casa, um abençoado ladrão ia lá e roubava o pouco que tinha. E no outro dia você via os vizinhos lá fazendo churrasco. Aí você pensava assim: ele não trabalha, ele não faz nada, é a minha televisão que ele está fazendo churrasco com ela. Como você vai entender uma perda de um bem que você suou para conquistar? O inimigo vai lá e rouba. Deus deixa o inimigo roubar. E muitas vezes o Senhor usou aquela tragédia, aquela decepção, para trazer algo maior e melhor para mim. Uma vez uma irmã pegou e chegou em mim e me deu, acho que R$1.000, R$2.000, muito mais do que eu tinha perdido. Então Deus, Ele não deixa que alguma coisa seja tirada para ficar um vazio. Ele vai trazer uma outra coisa maior e melhor. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza absoluta disso. Então, a nossa vida, ela não é um acaso do destino. A nossa vida é uma providência de Deus. Tem gente que está achando que você está aí perdido igual o cego tiroteio. Não, a sua vida não é um acaso. Sua vida é uma providência. Deus tem o controle, Deus tem o domínio. Deus sabe o que vai acontecer daqui 1 milésimo de segundo. Eu não sei, mas Deus sabe. Então nós temos que aprender que tudo está sob o controle de Deus. O problema nosso é que nós somos seres racionais e muitas vezes deixamos de viver pela fé. Porque muitas vezes Deus nos pede o que não é racional. Deus vira para Abraão e diz assim: Abraão, pega o seu filho que tu ama, vai lá no Monte Moriá e mata ele. É um pedido irracional. E muitas vezes, por sermos seres racionais, nós queremos entender e compreender as coisas de Deus segundo a nossa mente humana. Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, a sabedoria do homem é loucura perante a sabedoria de Deus. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são, o pequeno para confundir o grande. Então às vezes nós, pela nossa racionalidade humana, nós não estamos entendendo o pedido de Deus, que parece não ser racional. Quem sabe Deus está te pedindo algo, para você deixar, para você parar, para você renunciar. Aí você está dizendo assim: Deus, não tem jeito, eu te dou um conselho, deixa logo. Fala para o seu irmão assim: abre mão logo, antes que Deus tire. Você acha que Deus não tira? Tira. Duvida? Faz o teste. Durante esse ano, não abre mão do que Deus está te pedindo, não. Aí no final do ano você vem aqui para mim e fala assim: pastor, você tinha razão. Eu não, a Bíblia tinha razão. Tem um livro que chama assim: E a Bíblia tinha razão.
É de um escritor que chama, eu até vou procurar esse livro para ler, chama Werner Keller. Ele era ateu e queria questionar Deus, queria questionar a Bíblia, dizia que a Bíblia não era a verdade de Deus. Ele foi para Israel estudar a Bíblia, e quando ele volta, ele escreve o livro com o tema "E a Bíblia tinha razão". A Bíblia sempre vai ter razão. Então nós temos que aprender que a nossa vida não é uma casa do destino. Nossa vida é uma provisão, é uma providência de Deus. Por isso, pare de confiar, de se estribar no seu próprio entendimento. Viver pela fé é não entender nada, não saber nada e ainda assim crer. Viver pela fé é você não entender nada, não saber nada, e muitas vezes vai estar tudo ao contrário, e ainda assim você crê. Porque José não compreendia todos os fatos, ele não entendia que o que estava acontecendo diante de Maria não era um acaso, não era um fruto de uma infidelidade. Então nem sempre nós vamos ter explicações sobre o que está acontecendo conosco, e essa ausência de explicações nos deixa com medo, não é verdade? Nós sempre queremos ter explicações, nós sempre queremos, mas eu quero te dizer que o silêncio de Deus ele é pedagógico. O silêncio de Deus ele nos ensina a confiar. Você já viu o professor dando prova? Ele fica conversando. O professor ele senta lá, ó, você tem 1 hora para fazer a prova. Professor, não entendi isso aqui não. O problema é seu, eu ensinei a matéria. Às vezes no momento de prova que você está passando, você está querendo explicações por um fato que você ainda não compreende. O porquê que você está passando por ele. Tem coisas que eu não compreendo. Se você olhar para Paulo tinha um mensageiro de Satanás que esbofeteava ele. E ele faz uma oração dizendo assim: Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, me dê graça, tira isso de mim. E ele diz: a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa através da sua fraqueza. Então, você pode não compreender todos os fatos, e eu digo para você que o silêncio é pedagógico. Se você não está tendo a explicação que você deseja, descanse no Senhor, mesmo que você não tenha explicação, mesmo que Deus se calou. Quem sabe você veio aqui hoje, eu falei que eu não ia falar, mas eu vou falar. Quem sabe você veio aqui hoje porque eu tenho que me calar, minha boca é muito grande. Pedir uma oração, né? Eu vou orar por você com o maior prazer. Não sei quantas pessoas tem aqui, mas se tiver 100 pessoas, eu com o maior prazer oro pelas 100 pessoas. Mas não busque a Deus por causa de mim. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque semana passada eu estava viajando, domingo passado veio gato pingado aqui na igreja. Você sumiu porque eu não estava aqui. Se a sua fé está baseada em mim, vá os dois para o inferno. A sua fé tem que estar baseada na palavra, não em mim. Amém? Então, dia que o pastor não estiver aqui, o Espírito Santo vai estar aqui. Tá bom? Fique esperto que eu estou te vigiando. Você que foi para o carnaval, eu disse que também não ia falar. Eu falei: Deus, eu não vou falar. Mas você fica esperto que eu estou te vendo. Depois você não reclama. Tá bom? Fique a benção aí, fica lá pulando carnaval. Vamos mudar de assunto. Até dançar. Nós devemos ter mais cautela ao ser precipitado acerca do fracasso dos outros. Porque muitas vezes nós julgamos os outros de forma precipitada. Porque aqui José ele julgou Maria de uma forma precipitada, porque ele pensou, ele ponderou consigo: Maria foi infiel. Então muitas vezes nós temos que ter cautela. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós fazemos juízo temerário. Eu fui procurar na internet, bendita seja quem inventou a internet. Juízo temerário, sabe o que é? É um julgamento apressado, arrogante, baseado em impressões e informações de segunda mão e no eu ouvi dizer. Eu vi uma história de
de uma missionária contando a história de um pastor. Você vai entender por que nós não podemos ser precipitados e ficar falando dos outros com essa história. Vamos ver se eu consigo lembrá-la. Era um pastor de uma grande igreja. Tudo ia bem, o ministério, a família, a igreja prosperando. E uma irmã da igreja pega, levanta num dia de culto, a igreja cheia. Ela pede a oportunidade e diz assim: olha, eu tenho um caso com o pastor da igreja. E ele logo assustou, a mulher do pastor se assusta, começa a chorar, começa aquele rebuliço dentro da igreja, os irmãos dizendo: não pode ser, não pode ser. E ela falou assim: eu vou provar para vocês que eu sei, que eu tenho um caso com ele, com o pastor. E ela disse assim: o pastor tem uma marca no corpo dele, em tal lugar, dessa forma. E foi contando, falou que o pastor dormia, quando ele dormia ele falava ao dormir, e foi contando os pormenores. E disse que a vida desse homem acabou, o casamento acabou, a igreja foi destruída, ele perdeu o vínculo com a família separou, ele se refugiou num sítio e foi morar sozinho. Depois de mais de 40 anos, a irmã já velhinha, ele também já velhinha, a irmã pegou e chegou no pastor, presidente lá da região dele, e disse assim: pastor, eu quero confessar que aquilo que eu falei era mentira. Como assim não era mentira? Você disse os pormenores da vida do pastor? Não, é porque quando eu era enfermeira, o pastor ficou enfermo e ele ficou, como é que fala? Internado no hospital que eu trabalhava. E quando ele estava sedado, eu fui lá, olhei o corpo dele, vi todo o corpo dele, mexi com ele, prestei atenção nos detalhes da vida dele, do corpo dele. Destruiu a vida de uma pessoa. É por isso que o juízo temerário é baseado em impressões, no eu ouvi dizer. Então a gente muitas vezes julga sem saber o que está acontecendo. Antes de você julgar alguma situação, e principalmente alguém, procure saber o que está acontecendo. Sabe por quê? Eu já aconselhei casal, e aquele ditado: quem mexe, como é que é? Briga de marido e mulher, não se mete a colher. É desse jeito. Eu já mexi com casamento, e normalmente é assim. Os dois, quando o casamento está brigado, o esposo liga e fala assim: não precisa te encontrar, pastor, vamos conversar. Vamos lá, a gente vai, conversa. Aí o esposo dá a versão dele. Aí você, na hora, você fica indignado. Você fala: mas essa mulher não vê nada mesmo, não. Aí depois você vai ouvir a esposa conta a parte dela. Aí você vê que quem não vale nada é o marido. Então, procure saber os fatos das coisas, porque muitas vezes nós somos precipitados. Você já percebeu que muitas pessoas, elas têm prazer em falar da desgraça dos outros? Já viu? Você ficou sabendo quem pecou? Então, antes de julgar, nós temos que ser mais cautelosos, porque muitas vezes nós condenamos as pessoas baseado no eu ouvi dizer, né? É igual tem uma história assim, na sua família eu sei que tem isso, na minha tem. Vou te contar um negócio, você não conta para ninguém, não. Aí você vai e conta para o outro: vou te contar um negócio, mas você não conta para ninguém, não. Quando é fé, todo mundo está sabendo. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não dá segredo dele para fofoqueiro. Tem crente que é fofoqueiro. Então seja cauteloso em julgar as pessoas. Amém? Eu tenho que lembrar que eu já sei. Não tem mais 20 minutos. Não devemos ter medo acerca da preocupação com a opinião pública. José nos ensina que devemos proteger as pessoas ao invés de expor as pessoas à vergonha pública. José, ao invés de expor Maria, o que ele faz? Ele protege Maria. Ele toma para si ali aquela situação. José era um homem justo, ele não queria difamar Maria, porque ele poderia muito bem dizer assim, apontar o dedo: Maria é pecadora, e o povo ia apedrejar Maria. Então a gente vê que ele resolveu deixar Maria secretamente. Ele se dispôs a sofrer o dano. E é como
eu disse, muita gente parece que tem prazer em ver o sofrimento e contar o pecado dos outros. Então, a nossa responsabilidade é fazer o que Deus manda fazer. Quando você teme o que os outros vão pensar, você deixa de fazer o que Deus te manda fazer. Para de pensar para de se preocupar com o que os outros vão pensar. Para. Se eu for servir a Deus para agradar as pessoas, não tem como. Então, nós podemos ver que o medo da opinião dos outros pode nos levar a fazer coisas que são inconvenientes. Provérbios 29, 25 diz assim: quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Então, quem está na vontade de Deus não precisa temer a reação das pessoas, não. Se você está na vontade de Deus, você tem que agradar a Deus, não a homens. Porque muitas vezes a voz da multidão nem sempre expressa a verdade. Eu sempre digo que na maioria das vezes a multidão é burra. Em algumas ocasiões ela está certa, mas em outras não. A opinião da massa nem sempre é a vontade de Deus. Êxodo 23, 2 diz assim: não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Sabe por que José temeu, ficou com medo? Porque ele se preocupou com a opinião do que os outros iam pensar a respeito de Maria. E quem sabe você está vivendo a sua vida baseada no que os outros vão pensar. Eu tenho falado e volto a repetir que nós temos que parar de fazer comparação com a vida dos outros. Aprenda uma coisa: o que serve para mim não serve para você, e o que serve para você não serve para mim. A bênção que Deus tem para mim não serve para você, e a sua também não serve para mim. Então pare de ficar comparando a sua vida. Tem gente que fica olhando e dizendo assim: não vai para a igreja, não lê Bíblia, isso e aquilo, e tem mais do que eu. Que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Então fala para o seu irmão, para de fazer comparação. Amém? Para encerrar, não tenha medo quando você é assolado pela angústia mental. O verso 20 diz assim: mas depois de ter pensado nisso, José, ele ficou pensando no problema continuamente. Depois que o anjo visita Maria, sabe o que aconteceu? Ela ficou 6 meses fora, ela foi para a Judéia. Agora você imagina, você está namorando com a menina, você está noivo, de repente ela aparece grávida, ela viaja para fora 6 meses e volta grávida. Então foi isso que aconteceu. A mente de José era um turbilhão de pensamentos, e nós somos atacados diariamente na nossa mente, porque é uma guerra sendo travada na nossa mente. É essa guerra, a nossa mente é o campo de batalha. Tudo vai começar na sua mente. Nossas ações são resultado direto do nosso pensamento. Cuidado com o que você está pensando. Fala para o seu irmão, cuidado com o que você está pensando, hein? Amém? Porque as nossas ações, elas são resultado direto do que nós pensamos. E se você está pensando aí, tem tempo que está martelando sua cabeça, vai edificar. Cuidado na hora de colocar em prática, vai te tirar da vontade do Senhor. Então muitas vezes nós não conseguimos descansar, nós temos que renovar a nossa mente. Isaías 26:3 diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então Deus só conserva em paz aquele cuja mente está firme em Deus. Pergunta para o seu irmão, onde está a sua mente agora? Porque seu corpo está aqui, mas e a mente? Tem gente que está pensando assim: meu Deus, esse culto acaba logo, eu vim aqui só para receber uma oração. Fala mesmo. Entendeu?
Oh, meu Deus, esse culto acaba logo. Eu quero comer um sanduíche para eu sair daqui. Aquela pizza. Quero assistir aquele filme, aquela série no Netflix. Né? Está aqui, mas o corpo está aqui, mas a mente está longe. Ai, estou cansado. Amanhã tem que trabalhar, vou começar tudo de novo. Vai, irmão, a vida é assim. Amém? Então traz sua mente para Cristo. Deixa Deus renovar a sua mente. Paulo diz em Romanos 12: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando você transformar a sua mente, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu vou bater na mesma tecla: como renovar a mente se não ler Bíblia? Como renovar a mente vendo coisas que não edificam? Como renovar a mente ouvindo coisas que não edificam? Irmãos, eu estava lá em Porto Seguro. Oh, glória! É bênção, praia é bom demais. Mas lá estão umas músicas, irmãos, só misericórdia. E é um trem, você vai ficando com as músicas assim na cabeça, quando é fé, você está cantando esse tranquilo. Aquela música, não sei quem canta essa tranqueira, de onda, que não sei o que. Nossa, mas toda hora passava essa música. É umas músicas feias. Aí quando é festa, você está cantando as músicas. Como que vamos renovar nossa mente vivendo segundo os padrões do mundo? Fica difícil. Paulo diz assim: se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas já se foram, elas passaram. Eis que coisas novas eu vou viver. Aí o crente diz que se converte, porque eu digo o seguinte: pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz algo tremendo. Ele diz assim: hoje em dia há mais adesão do que conversão. Hoje o povo adere ao cristianismo, não se converte. Tem que converter, irmão. Você sabe o que é converter? No grego é metanoia, mudança vertiginosa de rumo. Você disse que converteu, mas está a mesma coisa? Fala para o seu irmão assim, com vergonha na sua cara. Você viu que o microfone cortou bem na hora? Vou falar, não, você disse que converteu, mas continua a mesma coisa, tem que tomar vergonha, irmão. Olha, eu dizia nas minhas pregações há um tempo atrás, eu dizia assim que eu vou comprar óleo de peroba para passar na cara de pau do crente. Não, porque eu estou buscando a Deus para quê? Por conveniência? Irmão, só vai subir para o céu o que é lavado, o que é remido, o que é santo. A Bíblia diz assim, ó: sem santidade ninguém verá o Senhor. Como que eu vou ver Deus sujo, imundo pelo pecado? Não tem como. Então nós temos que renovar nossa mente. Renova essa mente sua por misericórdia. Irmão, tal da expressão corporal, eu vou estudar sobre a expressão corporal, mas a expressão corporal condena todo mundo. A hora que está falando assim, Deus vai te abençoar. Ele falou assim: Porto Seguro, aleluia. Todo mundo falou, né? Já lembrou da praia. Aí ela começou a falar de pecado, de tomar vergonha, de tomar posição. Você só vê os olhinhos baixando assim, e fica assim. Olha lá, olha o fio ali pendurado. Nossa, vai cair até quando esse fio. Nem presta atenção, é você que eu estou falando, irmão. Olha o seu irmão, toma vergonha. As pessoas da sua família sabem que você é crente? Sabe não, pastor, eu sou 007. Sabe não, eu sou um agente infiltrado ainda. Sabe não. Você sabe por que muita gente tem medo de assumir que está vindo na igreja evangélica? Cada perseguição que vai surgir. Eu te desafio, sai daqui e fala assim, ó, põe lá no seu Facebook, estava na igreja evangélica. Põe letra maiúscula para você ver. Aí vive pedra dos seus amigos de
todo lado. Aí vai assim, eu vou lá na igreja, lá no centro, ninguém vai me ver. Né? Se perguntar, ainda está na casa da fulana. Você não é crente, não? Quem é crente muda. Quem é crente renova a mente. Quem é crente não vive como era no passado. Quem encontrou com Cristo muda. Se você ainda continua com as mesmas atitudes, tem alguma coisa errada com o Evangelho, com a Bíblia que você lê. Amém? Aí o seu irmão assim, vamos mudar. Amém? Vamos mudar, porque, ó, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Jesus está voltando. Olha aqui para mim, às vezes você não prestou atenção. Olha aqui. Amém? Jesus está voltando. Quem estava no ventre de Maria não era qualquer um, não. Era o Salvador. Era o Emanuel. É o Deus que veio para nos levar. Então esse mundo aqui é passageiro. Esse mundo que nós vivemos é passageiro. Então nós temos que aprender a buscar as coisas que são do alto. Então José ficou com medo porque a mente dele não se desligou do problema. Desliga sua mente do problema. Amém? Olha a Bíblia. É igual o pastor Danilo falou. Vai dormir. Acordado você está dando trabalho para Deus. Você está muito preocupado? Vai dormir. E acordado você está dando trabalho para Deus. Tá bom? Então quando sua mente estiver muito turbilhão de pensamento, angustiado, agoniado, a melhor coisa que você faz, deita e dorme. Quando você vai levantar de diferente. Troca esse negócio aqui. Tem um texto da Bíblia que fala assim, que Deus dá aos seus amados o sono. Eu prefiro a tradução que diz assim, Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Dorme. Você fez o que podia fazer? É impossível? Você já fez o que podia fazer? Vai descansar. Tem gente aqui que vive pedindo oração. E Deus fala sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Eu fico pensando assim, meu Deus, até quando? E cansa você ensinar a mesma coisa. Não cansa? Cansa. Então falar para a pessoa do seu lado assim, muda logo, você está dando trabalho. Amém? Está dando muito trabalho. Coloque-se de pé, por gentileza. Vamos orar. Olha, é para você orar. Porque só eu fico orando aqui, eu vou vocês orar. Amém? Não é velório não, vocês falam alto. Amém? Então nós vamos orar e vamos pedir assim, Senhor, não me deixa ter medo. Não me deixa olhar as coisas segundo a minha ótica, porque eu não estou compreendendo as coisas, eu não estou entendendo nada. Me ajuda a descansar no Senhor. Amém? Amém, Juliana? Descansa em Deus, meu filho. Bom, Deus é contigo. Está colocando uma paz aí que excede o entendimento do homem no seu coração nesse momento. Amém? Descansa nele, porque porta que Deus abre, só Ele fecha. Bom? Não fique preocupada não. Então nós vamos orar e vamos dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou com tanto medo, porque eu não estou compreendendo que o Senhor tem um plano. Eu não estou conseguindo entender que o Senhor está trabalhando em algo novo na minha vida e eu estou com medo. Seja sincero com Deus. E o Senhor vai renovar a sua mente. Ele vai te restaurar. Amém? Ele vai te fortalecer. Feche seus olhos, por gentileza. Ore ao Senhor, ore em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos. Ore, em nome de Jesus. Ore, aleluia. Só assim, Deus. Aleluia. Ore, diga para o Senhor os seus medos, porque você não está compreendendo
porque você não está entendendo. José não compreendia que no ventre não era algo fruto de infidelidade. Ore ao Senhor. Ele não compreendia todos os fatos, ele não entendia que Deus tinha um plano. Deus quer te surpreender. Deus quer te dar algo novo, maior, melhor. Deus quer te levar a situações, a projetos novos. Ore. Diga: Senhor, eu estou com medo da minha vida. Ore. Diga para o Senhor as suas preocupações. Porque José ficou pensando. Ele pensou e ele se estribou no seu próprio entendimento. Confia no Senhor. Renova a sua mente. Renove a sua mente. Renove, pense como Deus pensa. Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Ele quer trazer algo na sua vida. A promessa que outrora Ele fez, Ele quer cumprir. Tenha compromisso com Ele, obediência. Vai proceder a bênção que tanto você espera da parte dEle. Seja obediente a Ele. Renuncie, faça o que Ele tem te mandado você fazer. Não se preocupe com o que os outros vão falar. Não se preocupe com o que a opinião da massa vai dizer. Faça o que Deus está mandando você fazer. Faz o que Deus te mandou fazer. Não se preocupe, não importa se você vai ter alguém ao seu lado, família, amigos, eles podem te deixar, mas o Senhor não te deixa. O Senhor não desampara aqueles que são seus. Levante os seus olhos para os céus, é de lá que vai vir o seu socorro. Deus está trabalhando em algo melhor para você. Oh, aleluias. Não fique preocupado como José estava pensando: a minha noiva, a minha amada, ela me traiu. Ele pensou de forma errada. Ele entendeu as coisas segundo a ótica dele. Ele não compreendia o que estava acontecendo. Oh, a palavra do Senhor diz, mesmo que você não entenda, a palavra do Senhor diz: o que eu estou fazendo hoje, você pode não entender, mas você vai compreender depois. O que Ele está fazendo, você pode não compreender agora, mas muito em breve, eu creio, muito em breve tu vai olhar para trás e vai dizer: o Senhor verdadeiramente estava comigo e eu não sabia. O Senhor é o Deus que restaura o cansado. Ele dá força ao abatido. Ele traz paz ao angustiado. Ele traz paz àquele que está ansioso com relação aos dias de amanhã. Não viva com medo, viva pela fé. O justo vive de fé, e se ele recua, Deus não tem prazer nele. Nós não somos os que retrocedem, nós somos daqueles que prosseguem pela fé. Viva Deus, viva a sua palavra. Receba hoje, em nome de Jesus, a paz do Senhor, que excede o entendimento do homem. Receba hoje, em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus, o consolo do Senhor sobre a sua alma. Se a sua alma estava cansada, abatida, hoje o Senhor te levanta e diz: eu sou contigo. José não entendeu, mas depois que ele visita, que o anjo visita, ele compreende todas as coisas. O Senhor há de abrir os seus olhos espirituais. O Senhor há de falar